Estamos no ar com os assuntos mais discutidos de forma dinâmica e bem-humorada. Meu nome é Pedro Monteiro, é um prazer contar com sua presença. No programa de hoje falaremos um pouco mais sobre política, principalmente aqui em Cabo Frio. Contamos com a presença do deputado estadual Jânio Mendes, que vai falar um pouco de sua pré-candidatura a prefeito da cidade e de seus projetos de elaboração. Mas antes de começar a nossa entrevista, gostaria de agradecer a nossa patrocinadora Infinito Amor Modas, presente precioso para você, e também te deixar um convite, não deixe de conhecer nossa página no Facebook, www.facebook.com/programa Gerações, onde você pode acompanhar as novidades do nosso programa. Jânio Mendes, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Como é que você está? Obrigado a você, Pedro. Prazer enorme estar aqui contigo, falando aí aos telespectadores. Esse programa jovem, dinâmico e enriquecedor. Antes de mais nada, gostaria de te parabenizar pelo seu mérito. Você conseguiu a medalha do mérito da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro mês passado. Como foi para você receber esse prêmio? Olha, Pedro, foi assim uma gratificação muito grande pelo reconhecimento de um trabalho. No momento em que a classe política está sendo aí vítima de uma execração pública, onde o Ministério Público tem exercido um grande papel de investigador, de denunciador. Em regra, hoje, o Ministério Público vive para denunciar os políticos. Sim. Né? E ao contrário, viu isso muito nos últimos e ao contrário, eu sou homenageado, reconhecido Sim. pelo Ministério Público no momento. Então, isso dá um diferencial, isso aumenta a minha responsabilidade. Então, ao mesmo tempo em que a gente recebe com alegria essa homenagem, a gente dá essa sacudida. Opa, peraí, né? É algo bom que aumenta a nossa responsabilidade e é um reconhecimento de uma história de trabalho. Eu tenho 26 anos de vida pública. Comecei na minha vida pública com 22 anos de idade. Você foi presidente da Câmara de Vereadores. Fui presidente da Câmara de Vereadores, o mais jovem presidente de Câmara da história do país. Uhum. Né? Um desafio grande, né? Na flor da juventude. Né? Fui vereador 4 mandatos, hoje estou deputado no 2º mandato. Né? Então, nesse estágio da vida, no estágio da política nacional hoje, Sim. onde quando se liga um aparelho de televisão, um computador, abre um jornal, é só escândalo, né? Só o Ministério Público denunciando políticos nas mais variadas esferas. Né? As prisões mais comentadas hoje no Brasil são de políticos, governador, presidente, ex-presidente, prefeitos, deputados, senadores. Você ser homenageado pelo Ministério Público. Pois é uma honra. Então, você, além de ser deputado federal, você está se pré-candidatando a prefeito de Cabo Frio, né? Eu estou deputado estadual e sou pré-candidato a prefeito de Cabo Frio. E como é que são os seus projetos como prefeito? Olha, Pedro, a gente tem discutido bastante aquilo que a cidade de Cabo Frio, nesses últimos 20 anos, se transformou com os royalties do petróleo. Né? E questionado aquilo que foi feito de investimento. Porque eu, desde o começo, eu sempre questionei a forma como se aplicava o dinheiro dos royalties do petróleo. Nunca se fez um fundo de investimento, nunca se preocupou em ter educação de qualidade, em fazer reformas estruturais no sistema de saúde, né? Em atrair empresas para poder você gerar uma economia alternativa. Né? Muito se falou em centro de convenções, mas nunca se realizou. E hoje, nessa crise do petróleo, eu lembro muito bem que uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer uma palestra no Clube Santa Helena e sair pelos vários bairros de Cabo Frio, dizendo que petróleo era um recurso finito, que havia uma previsão de 30 anos, que dependia de fatores como cotação internacional do barril do petróleo, cotação do dólar, né, e produção, né, que esses fatores gerariam uma oscilação nessa receita. E que essa receita ela não podia ser incorporada às despesas corriqueiras, às despesas de custeio da prefeitura, porque um dia a gente não ia depender dela. Seria como você fazer a sua vida, a sua economia doméstica, da sua casa, com um dinheiro, né, que não é seu. Sim. Né, não é fruto do seu salário. O que é a sua renda familiar? É a soma do seu salário, da sua esposa, dos seus filhos. Essa é a renda. O que vem como plus
isso tem que ser um recurso a ser investido, a ser aplicado, para poder gerar renda efetiva. Então a cidade, ela passou a viver desse plus, desse recurso dos royalties, gastou com shows, com farra, com festas, com foguetes, né, com alienação, e não investiu em reforma estrutural. Então a nossa proposta de governo, ela centra exatamente na crítica que a gente fez historicamente a isso. O que fazer daqui para frente? Nós perdemos 20 anos. Temos agora que ganhar 20 anos em 4. Tá? Então é uma proposta ousada para o momento, né, porque no momento de crise da economia, mas é exatamente na crise que a gente se reinventa. É exatamente na crise que a gente aplica os remédios amargos necessários a reestruturar a casa, né, assim da família e assim na administração da cidade. Porque o governo de uma cidade não difere muito de um governo doméstico. Se eu não cuido bem da minha família, eu não vou cuidar bem da cidade. Você está com uma disposição bem grande, né, para poder mudar a cidade. Muito. Aí é possível a gente pegar... Essa disposição foi muito desde cedo, né? Desde cedo. Quando jovem, ainda lá atrás, quando jovem, eu comecei no movimento comunitário. Eu sou filho ali de uma comunidade de pescadores, o bairro da Gampoa. E um dia chegou alguém lá e disse que era dono do morro e que ia retirar todos os moradores. Então eu, garoto, com 16 anos de idade, me juntei aos moradores mais antigos e aí nos organizamos na Associação de Moradores e fomos brigar para manter o nosso direito à moradia, o nosso direito à casa, de pessoas que já moravam ali há 100 anos, como minha avó. Né? Então daí surgiu despertou essa vocação política, né? Que, na verdade, ela não surgiu. Despertou. Eu ia até te perguntar, além de ser advogado, formado em letras. Pós-graduado em direito público, você surgiu essa inspiração assim, de entrar na política, né? Por causa disso. Pedro, eu creio o seguinte, Deus, ele não escolhe os capacitados, é verdade. Ele capacita os escolhidos. Mas ele nos dá uma vocação. Né? E cedo eu descobri essa vocação e resolvi apostar nela, né? Resolvi investir nela. Eu nunca parei de estudar. Eu me elegi vereador, formado em letras, depois fui, ainda no exercício do mandato de vereador, fui me formar em Direito, me formei em Direito na primeira turma de Direito aqui de Cabo Frio, na Veiga de Almeida. Quando fui para o Rio exercer o mandato de deputado, fiz logo a minha pós-graduação em Direito Público, depois fui fazer um MBA em Gestão Pública. Então, porque a gente tem que estar preparado para os desafios que a vida nos impõe. Né? Não adianta eu achar que por ter sido eleito vereador, já resolvi a minha vida, é a grande loteria. Ou achar que por ter uma determinada formação, eu estou pronto, eu estou preparado, que não tenha nada a aprender. A gente sempre tem algo a aprender. E a gente aprende como? Ouvindo as pessoas e estudando. Então eu estudo permanentemente, sou apaixonado pelo estudo. Conhecimento é muito importante, né? Conhecimento faz a diferença. Você é conhecido muito pelos professores. Eu lembro de muitos professores meus que falavam bem de você, dos seus mandatos, né, como deputado, como vereador. O PDT é conhecido muitos anos atrás pelo Leonel Brizola como o Partido da Educação. Né? O Leonel Brizola foi um grande político que inovou a educação brasileira. Aqui em Cabo Frio, como que você vê a educação? Como que a gente pode melhorar, ainda mais com esses movimentos de ocupação que a gente está tendo, né? De estudantes, protestantes que estão ocupando as escolas? Qual a sua posição sobre esse movimento de ocupação? Olha, Pedro, você faz aqui uma lembrança muito, muito rica, né? Lembrar Leonel Brizola. Sim. No momento de crise que a gente vive nacionalmente, de carência de lideranças. O Leonel Brizola falou sobre isso, ele falou sobre esses governos que estavam chegando e sobre os perigos. Alertou para isso. Alertou. Alertou, né? Infelizmente a coisa aconteceu. Brizola foi inovador para o seu tempo. Sim. Brizola foi ousado. Né? Brizola, quando prefeito de Porto Alegre, ousou fazer várias escolas, mais de 100 escolas. Como governador do Rio Grande do Sul, fez 600 escolas, né? E como governador do Rio de Janeiro, fez 500 brizolões, 500 CIEPs, num tempo que não tinha royalties, que não tinha dinheiro. Né? Hoje a gente tem uma obrigação constitucional de investir 25% em educação.
Brizola, como governador do Rio, investiu 48% do orçamento do Estado em 4 anos em educação. E hoje, 30 anos depois, né, a gente vê o Rio mergulhado aí, a educação nesse ponto crítico, né, porque abandonaram o projeto Brizola. Né? A maioria dos jovens que estão hoje na vida do crime, na liderança de facções, são crianças que às quais foi negado lá atrás o direito de ter uma educação integrada em tempo integral. É isso, a gente está vendo aqui em Campo Frio, né? O índice de violência aumentou muito nos últimos anos. Cresce. Por quê? Porque as crianças estão aí sendo presas fáceis da criminalidade e da droga. Cabeça vazia, sementeira do mal. Essa é uma lição que a gente aprende na infância e que não esquece. Né? Minha avó sempre dizia isso. Cabeça vazia, oficina do diabo. Meu filho vai estudar, meu filho vai trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 9 anos de idade. Tá? Vendia bolinho em obras, fui ambulante de praia, fui jardineiro, né? Enfim. Na minha vida, eu trouxe essa grande escola. Agora, a vida de hoje, ela exige que a criança ela tenha a oportunidade do conhecimento, ela tenha o acesso à informação. E eu quero ser prefeito para fazer uma educação integrada em tempo integral. De modo que a criança teve educação regular de manhã. À tarde, ela vai ter teatro, música, artes marciais, esportes, de acordo com a sua aptidão, de acordo com a sua vocação. É isso que Brizola propôs com o CIEP. O CIEP era uma escola que tinha isso tudo integrado. Então, o que a gente quer fazer? A gente não vai construir CIEPs, mas a gente vai fazer com que as praças públicas, que hoje são espaços abandonados, mal cuidados, elas sejam restauradas, né, para que seja um espaço, uma continuidade da escola. Durante o dia da semana ela é da escola, nos finais de semana ela é da família. Assim você vai fazer uma integração com a valorização do professor. Os professores, eu sempre defendi e defendo a valorização do professor. Sim. A verdadeira revolução a gente vai fazer pelo conhecimento. Você não faz revolução com arma, você não faz revolução com decisão política, você faz revolução com conhecimento. Conhecimento edifica, constrói, né? E faz com que o indivíduo se emancipe. Ele deixa de ser escravo da manipulação política, ele deixa de ser escravo da droga, ele deixa de ser escravo de políticas econômicas, ele constrói o seu universo. E como que você vê a educação hoje no país em geral? Você acha que a gente está um pouco decadente a educação? Porque o Brasil ele tem um índice de educação não muito favorável, né, mundialmente falando, né? Em 1997 nós tivemos assim, um grande salto na educação, que foi a criação do Fundeb, que na Constituição de 88, quando houve a vinculação dos recursos para a educação, foi um salto. Né? Depois de 97, quando veio a lei do Fundeb, criando a década da educação de 97 a 2007, foi um outro salto. Depois, na avaliação de 2007, a gente viu que não avançou o necessário. Aí houve a criação do Fundeb. O Fundef virou Fundeb, para cuidar da educação básica. Né? Agora a gente sofre um grande golpe, um grande retrocesso, né? Que é a desvinculação dos recursos da educação, decidida agora pelo novo presidente Michel Temer. Porque a renovação da década da educação, ela amarrava os recursos do petróleo, 100% dos recursos do pré-sal iriam para financiar a educação. Agora vem a desvinculação. Com isso, milhões de reais serão retirados da educação. Então, a gente já tem pouca educação. A gente já tem pouca educação. A gente já não avançou o necessário. Tá? O Brasil, se você comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 2 décadas atrás, nós avançamos na erradicação do analfabetismo? Avançamos. Só que a gente não transformou isso. Uma coisa é você permitir que o indivíduo saia do analfabetismo e consiga juntar Lé com Cré, consiga ler. Né? Outra coisa é ele fazer uma crítica à leitura. A gente não alcançou a fase da crítica à leitura. Né? Você só ler, você permite que haja uma imposição. Quando você permite uma crítica à leitura, você permite a emancipação do indivíduo. Aí ele avança. Então a gente ainda não chegou a essa fase. Então a educação brasileira tem muito a avançar. Quando a gente compara a educação brasileira com a educação de países, por exemplo, como o Chile aqui na América Latina, como a Argentina, nós estamos patinando.
Quando vamos comparar ainda a Europa ou a Ásia, né, a gente vê que o Brasil está muito atrás. Tá? Agora, como fazer para poder romper essa barreira? Investir em educação. Insistir no conhecimento. O brasileiro é extremamente criativo, né? O brasileiro é criativo no futebol, no carnaval. O brasileiro é um povo super, né? super dotado de potencial de tudo, porque a gente consegue dar um jeito de resolver nossos problemas, às vezes de maneiras inusitadas, né? É um povo que está sempre... A gente está sempre com problema e a gente consegue... Há um jargão, o brasileiro se vira nos 30, né? Sim, exatamente. A gente tem potencial, mas o problema é que a gente não tem um governo que, como é que se diz, invista nesse potencial. Nós temos o potencial de ser um povo unido, já somos unidos, abraçamos outras culturas que queiram ir para o nosso país. Isso. Entende? E nós temos a diversidade, né? O que muitos países não têm, nós temos a diversidade cultural. Nós temos tudo para crescer, mas não tem um governo que consegue investir nisso. Inclusive, a gente vai... Você falou um pouco sobre o Michel Temer. Qual a sua perspectiva sobre o governo do Michel Temer no Brasil? Você acha que a gente pode estar melhorando ou piorando? Olha, a perspectiva política de momento ela é muito ruim. Nós temos duas situações aí. Primeiro, a crise é boa? É boa. Por quê? Porque tudo isso que a gente está vendo hoje, descortinar, isso estava escondido. A corrupção não é nova no Brasil. A corrupção no Brasil, como eu costumo dizer, ela está desde o processo de formação do povo brasileiro. Lá atrás, né? Quando os primeiros colonizadores aqui vieram, encontraram os índios, trocaram naquele escambo por corrupção, né? Traziam a bugiganga e levavam a verdadeira riqueza, levaram para o Brasil, levaram o ouro, né? Então começou errado. Aí a corrupção entrou no Brasil. E ela veio se aprofundando, né? No mundo atual, a corrupção no Brasil, ela chega a patamares vergonhosos. Né? Agora ela estava ali. Então ela está sendo descortinada. Quando ela é descortinada, é mostrada, isso é bom. O brasileiro não deve se revoltar com essa história de Lava Jato, não. Tem que aplaudir. Agora, não basta aplaudir, tem que fazer uma leitura crítica. Tem que manifestar no voto essa transformação. Né? Porque a corrupção ela não é exclusiva dos políticos. Eu costumo dizer nos meus encontros o seguinte: o Brasil não forma político. Né? O Brasil, os políticos, eles são frutos da sociedade. Então a gente tem que conhecer quem a gente vota. Às vezes o cara vota porque um amigo pediu, aí depois se decepciona quando aquele que ele votou está no Jornal Nacional, está na manchete do jornal, sendo algemado. Mas o cara virou um corrupto. Ele não virou um corrupto, ele já era um corrupto. Né? Então você tem que ver, se na minha vida pessoal, enquanto advogado, eu transijo com o direito da outra parte, eu vendo, traduzindo, eu vendo o direito do meu cliente, se enquanto pedreiro, o pessoal que me acompanha já está cansado de ouvir isso, mas a gente tem que dizer isso. Se enquanto pedreiro, o pedreiro desvia tijolo, desvia cimento, se enquanto médico, o sujeito ganha para trabalhar e não atende, mas na época de eleição ele opera 100 por vez, né? Quando vira político, ele vai revelar aquilo que está nele. É da índole dele, a corrupção. Se pedreiro desvia tijolo, vai desviar dinheiro público. Se advogado vende o direito do cliente, vai vender o voto do povo. Né? Se médico ganha para trabalhar e não trabalha, vai fazer a mesma coisa quando tiver com mandato. A diferença é que quando você está com mandato, se trata com dinheiro público, a oportunidade de trapacear, de se corromper, ela é muito maior. Então o problema está na importância que a gente está dando para o voto. Né? A importância que a gente está dando para o voto. Você tem que valorizar o seu voto. Tá? E ser criterioso na escolha. Investigar a vida. Hoje, com as redes sociais, isso ficou bem mais fácil. Ficou muito mais fácil. Tem um tal do Google, uma excelente ferramenta. Vai lá, vê a quantos processos seu candidato responde. Olha, se ele já responde a 1.800 processos, tem gente aí, aqui mesmo na cidade, 1.800 processos, tem 90 condenações de multa. O cara já entra com passivo. Onde é que ele vai tirar esse passivo? Ele deve 4 milhões de reais em multa. Ele vai tirar do feijão com arroz do filho para pagar? Não. Ele quer um mandato para poder tirar dinheiro público para poder pagar. Além das multas, além da devolução que tem que fazer, é pagar os honorários advocatícios para poder fazer a sua defesa para não ser preso. Então, você já entra premeditado. Ou quando não exerceu o mandato. Responde a não sei quantos processos, com estelionato, com não sei o quê. O que ele vai fazer na vida pública?
Né? Então, a gente precisa ser criterioso com o voto, fazendo essa investigação do candidato. Porque o problema é que muita gente falou mal do Michel Temer, falou que Michel... Gente, assim, eu digo do partido do PT e tudo mais, pessoas que estão juntos a esses partidos, que apoiaram a Dilma, mas esqueceram que quando votaram na Dilma também estavam votando. Votaram no Michel. E aí, voltando a sua... O que eu penso, o que eu acho. Tá? Eu acho que o caminho é uma nova eleição. O Congresso Nacional Você acha que a gente pode estar caminhando para reestruturar o país? Você acha que a gente está caminhando? Estamos caminhando a passos largos para isso. Eu acho que o Congresso Nacional está todo comprometido com esse modelo. O sistema construiu isso aí. Tá? A gente viu a Dilma cair, aliás, vai ver o Michel cair, vai ver o Renan cair, já viu o Cunha cair. Né? É efeito dominó. Tá? Quem vai sobreviver da atual elite política nacional? Poucos sobreviverão. Tá? Isso, poucos que eram julgados, né, pelos próprios... Isso. Agora, a maior voto é o caminho, a democracia é o melhor dos regimes. Nós temos que fazer de tudo para preservar a democracia, que ela permite isso, ela permite essa alternância, ela permite a liberdade. A gente só está aqui hoje, nesse programa. A verdade é que a gente está com esses problemas porque a nossa democracia é uma democracia, como é que se diz, nova, relativamente nova no Brasil. Sim. A gente está amadurecendo ainda a nossa questão. Se a gente considerar, né, é nova, mas porém, Pedro, eu vou dizer a você, eu diria que já madura. Porque a gente saiu de 21 anos de ditadura militar, elegeu o primeiro presidente da República. O que aconteceu com o primeiro presidente da República? Impeachment. E a democracia prevaleceu. Porque eles poderiam ter feito outro golpe. Podia ter feito outro golpe. Né? Era o momento oportuno para isso. E não aconteceu. Mostrar que a democracia não ia funcionar. Depois a gente veio 2 governos do Fernando Henrique, 2 governos do Lula. Né? Teve a reforma do Estado brasileiro, com o Programa Nacional de Privatizações, Estado mínimo. Depois a gente veio o Estado Social, o Estado do Bolsa Família, do Pronatec, do ProUni. Né? Enfim, essa democracia, ela é nova, né? Se a gente comparar as histórias de democracia no mundo todo, mas ela passou por muita situação. Algumas situações que provou um amadurecimento. Então eu acredito que a gente vai caminhar. Você acha que uma reforma política seria algo bom para essa situação assim, de melhores na nossa democracia? A reforma política é essencial, é necessária. Agora, se você me perguntar se o atual Congresso tem condições de fazer reforma política, ele não tem. Ele não tem condições moral para fazer a reforma política. Porque ele não consegue cortar na carne. Né? Então, qual o caminho para a gente fazer a reforma política? Eu acho que esse é o caminho mais difícil do Brasil. Por quê? A Constituição brasileira, ela prevê formas de consulta popular. Prevê a Lei de Iniciativa Popular. Nós tivemos uma que é a Lei da Ficha Limpa. Né? Ela prevê plebiscito. Nós tivemos uma experiência de plebiscito que foi para aprovar o Estatuto do Desarmamento. E ela prevê o recall. O recall nunca foi usado no Brasil. O que é o recall? Você elege um governante, né? E depois, num determinado período, chama a população para dizer se aprova aquelas medidas ou não. Ou o governante toma a medida e chama o povo para decidir se o povo concorda ou não. Essa experiência de recall ela não foi aplicada à democracia brasileira. Mas está lá na Constituição previsto como forma de participação popular. O único recall que a gente tem no Brasil é de carro. Né? O carro, a montadora lança um carro, aí num dado momento descobre um defeito numa peça, aí chama, né? Você que comprou o carro, não sei o que, de tanto, modelo tal, compareça a uma autorizada para poder fazer o recall. O recall é isso. Né? É você chamar o eleitor para decidir se aprova ou não aquele governo que ele elegeu ou aquela medida. Eu acho que a reforma política ela tem que passar necessariamente por essas experiências da participação popular. Porque a casa política não vai fazer. Então, a OAB, as igrejas, os clubes de serviços, a sociedade civil organizada, os sindicatos, têm que se mobilizar na elaboração de um projeto de iniciativa popular, coletar aí 2 milhões de assinaturas e levar para que o Congresso vote. Agora, não basta o Congresso votar. É preciso que aquilo que o Congresso vier a votar
depois venha para referendo popular, porque a iniciativa é do povo. Porque não basta o povo tomar a iniciativa e depois lá os deputados e senadores mudam aquilo que foi da iniciativa popular e aprovam o que eles quiserem. Então, se o objetivo é fazer a reforma e que quem a iniciou tenha a palavra final, então a gente vai ter que fazer um misto da iniciativa popular com o referendo. Eu só acredito na reforma política por essa via, pelo Congresso, pela Casa Política, pela experiência que eu tenho, pelo que eu vejo lá no Parlamento, na Assembleia. Vai ser difícil. Difícil. Porque tem que cortar na carne, tem que reduzir tamanho de mandatos, tem que reduzir mandatos, né? Tem que criar mecanismo de controle social do mandato. Por exemplo, eu, desde o meu tempo de vereador, eu tenho uma característica, ele está permanentemente nas ruas. Eu botava uma banquinha, hoje eu tenho um gabinete móvel. Né? Por quê? A gente tem que ouvir a população. Eu vi seu gabinete novo, você tem um canal no YouTube também, né? Tem um canal no YouTube. Você usa o seu gabinete móvel. Enfim, uso as ferramentas para poder ouvir a população, para que a população participe do mandato. Aqueles que votaram comigo têm que saber como estão votando. O que eu estou representando? Você está tendo mudança, quais mudanças estão acontecendo? Né? Então, eu acredito na reforma política por aí. Vou falar só mais um pouco de você antes de finalizar a entrevista. Qual foi o seu projeto que você mais gosta de destacar no todos os seus mandatos, desde o seu mandato de vereador? Você tem muitos projetos aí que você elaborou. Verdade. Qual que foi o projeto que você mais assim, destaca quando você fala? Sabe o que eu destaco, Pedro? Aquilo que a gente hoje está vivendo aí. Por exemplo, eu lá ainda na década de 90, quando o computador era aquele negócio grande, hoje o computador está aí na sua mão, né? Eu comecei a fazer a lei da transparência municipal. Eu pegava, mas aí eu comecei a fazer de maneira diferente, porque eu pegava o balancete da prefeitura e no meu gabinete com 2 pessoas que eu tinha lá, né? A Lívia, o Jorginho, né? Depois o Oscar, eu pegava e começava a lançar cada pagamento da prefeitura, fazia umas tabelas, quanto que a prefeitura arrecadou, quanto que entrou de IPTU, quanto que entrou de ISS, quanto entrou de taxa, quanto entrou de PVA, quanto veio de FPM, quanto veio de ICMS, quanto veio de royalties. Botava isso, receita. E pegava os pagamentos, cada pagamento listava. O que a prefeitura pagou? Processo tal, fornecedor tal, valor tal. E botava no computador. Daí eu evoluí e fiz a lei da transparência municipal. Foi a primeira lei de transparência aprovada no Brasil. Obrigando a prefeitura a publicar, na época a gente chamava Rede Mundial de Computadores, né? Hoje é na internet, reduziu, né? Toda a receita e toda a despesa para que a população pudesse acompanhar. Então eu considero essa lei, que foi aprovada na Câmara Municipal, lá no início, que hoje virou uma lei nacional. Sim, muito falado. Hoje é uma lei nacional, a lei da transparência, que é a maior cobrança que a população brasileira faz, que vem exatamente de encontro àquilo que a gente falava no início, né, da população ser criteriosa com o voto, apurar, ver. Olha, não confie no que o Pedro está dizendo, não confie no que o Jânio está falando. Pega o que o Pedro coloca, o que o Pedro fala aqui, e vai apurar. Aí você vai dizer, olha, Pedro tem razão, é isso, né? Aí você vai voltar aqui para o Pedro e vai trazer mais informações para aprimorar, vai ser parceiro dele. Questionar as coisas que você vê, né? É isso. Né? Então, hoje eu destacaria esse projeto da Lei da Transparência Municipal como um projeto que marcou. Né? A minha defesa da vida, que é uma coisa permanente que eu trago por minha formação cristã, a minha luta contra o aborto, eu destaco enquanto luta. Né? Você luta e vai destacando eles, seus projetos. Você ainda está com muitos projetos para vir, né, Jânio? Muita coisa. Jânio, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a você, Pedro. Parabéns, um prazer todo meu. Saio daqui encantado em ter na minha cidade a oportunidade de um jovem como você, com 16 anos de idade, com esse conteúdo, com essa capacidade de raciocínio. Parabéns. Obrigado. É por isso que eu digo, eu sou um homem movido por esperança. Você é uma esperança. Obrigado, Jânio. Muito obrigado. Jânio, você também tem página no Facebook, né, que o pessoal pode acompanhar, caso queira. Página no Facebook, WhatsApp. WhatsApp. Né? Qual é a sua página?
Jânio Mendes. Jânio Mendes. Aí o site também www.janiomendes.com.br, tá? A página no Facebook, eu tenho aqueles endereços lá no Facebook. Sim. Mas se você entrar Jânio Mendes no Facebook, vai levar direto. Tá então bom? deixa eu conferir lá para poder saber um pouco mais sobre o trabalho do Jânio. E o WhatsApp é 99896-1266, é o meu telefone pessoal. Tem lá o WhatsApp do mandato, que pelo meu telefone pessoal a gente viu o WhatsApp do mandato. Então tá aí na tela. Então, muito obrigado pela produção. Agradecemos a Deus a produção do nosso programa, a sua participação aqui. Sempre contamos com a sua presença. Um grande abraço e até a próxima.